A Rússia está enfrentando seu momento mais difícil. A esperança se esvaiu. A União Europeia tomou uma atitude ousada. Eles querem expor a verdade por trás de todo o conflito, levando embora o dinheiro que Putin tentou esconder. Isso não é apenas uma sanção comum. É uma estratégia inteligente. Com 210 bilhões de euros em ativos russos e fundos congelados, a UE planeja transformar esses recursos em garantia para fortalecer seus fundos e resistir à influência de Moscou. Você consegue imaginar? Uma jogada que pode mudar tudo, usando o próprio dinheiro de Putin contra ele. Enquanto isso, uma figura-chave, o chefe do serviço de inteligência russo, deixou claro que o governo de Moscou não vai recuar. Eles querem mostrar força, mesmo na adversidade. Putin apareceu diante das câmeras, firme, dizendo que continuará a operação de combate para alcançar seus objetivos. No entanto, seu ministro da Defesa, Garazamo, entrou em pânico. Anunciou que a ofensiva em cidades como Kharkiv e Sumy será intensificada. A tensão cresce a cada segundo. E, em meio a esse clima de guerra iminente, o ministro Lavrov afirmou que Moscou não pretende atacar a Europa. Será que é uma mentira? Mas o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? O mundo está mudando de forma radical. A Europa tenta decifrar Putin, enquanto se prepara para o pior. A estratégia dos Estados Unidos, com uma reserva de 210 bilhões de euros de ativos russos, visa impedir que Putin prosseguir. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, advertiu: o regime de Putin está se preparando para usar toda a sua força militar em até 5 anos. Ele afirmou com convicção que o Ocidente não está dividido, mas sim em uma corrida armamentista sem precedentes. Uma corrida que pode destruir a credibilidade de Putin perante seu próprio povo, que já sabe que muito do dinheiro russo está comprometido na guerra. Putin afirma que luta pelo sonho de uma grande Rússia, mas, na verdade, sua medida de força está destruindo tudo o que conhece. Cada ação, cada discurso, revela uma face de fraqueza, escondida por narrativas de força. Enquanto isso, a União Europeia reforça seu apoio à Ucrânia, aprovando bilhões de euros para sua reconstrução. A estabilidade macroeconômica do país está novamente nas mãos do velho continente, ameaçada, mas pronta para lutar. A questão é, será que Putin consegue manter sua torre de cartas intacta? Ou a pressão global vai forçá-lo a recuar? O tempo dirá, e cada movimento, cada decisão, pode ser decisivo para o futuro de toda a Europa. E agora, em uma reviravolta surpreendente, o líder de Kiev fez uma proposta ousada: está disposto a realizar eleições, mas somente se os Estados Unidos conseguirem convencer Moscou a parar a guerra. Uma jogada inteligente, que pode abrir uma brecha para um acordo. Ou uma estratégia desesperada para ganhar tempo. A decisão de Zelensky mexe com o coração de todo mundo. Enquanto isso, o som de helicópteros no horizonte e o cheiro de incerteza no ar fazem cada instante parecer uma batalha final. Qual será o próximo capítulo dessa história? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. No cenário mundial, há uma tensão crescente que parece quase palpável. Vladimir Putin apareceu diante das câmeras, com um sorriso frio, anunciando sua continuidade na operação militar para atingir seus objetivos. O que ele realmente planeja? Seus olhos transmitiam uma determinação que fazia o ar parecer mais pesado, mais carregado de incertezas. Logo após, o chefe do Estado-Maior russo, assustado, anunciou a expansão das ações militares em cidades como Kharkiv e Sumy, aumentando o clima de conflito. A promessa de guerra se intensificava. Enquanto isso, no coração da União Europeia, vozes preocupadas tentavam equilibrar a balança. O ministro Lavrov garantiu que a Rússia não atacaria a Europa, que tudo estava sob controle. Mas será essa uma verdadeira promessa? Ou uma estratégia de distração? A contradição era evidente, as declarações não escondiam o caos que se aproxima. Pergunto, qual será o verdadeiro plano por trás dessas palavras? No Kremlin, os debates eram implacáveis. O que exatamente eles planejavam? O que movia aquela estrutura de poder? Todas as questões estavam na boca do mundo, especialmente após uma análise do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Berlim. Ele afirma que o objetivo da Rússia agora é lidar com sua própria dor, que ela já conquistou a Europa de certa forma. Uma transformação de estratégia, de uma postura de defesa para uma de ataque direto.
Roth alertou que Putin está se preparando para usar força militar contra a NATO em apenas 5 anos. Um orçamento de 210 bilhões de euros em ativos russos foi destinado a impedir que Putin avance nesse sentido. Sua advertência foi clara. O que a Rússia acredita ser sua força, na verdade, é uma ilusão fragmentada. Um golpe na credibilidade de Putin perante seu próprio povo. As pessoas russas sabem que o dinheiro que eles acumulam é seu patrimônio nacional, uma herança de seus esforços. Mas, com a guerra, essa riqueza está sendo transferida para a Ucrânia, uma ação obrigatória, segundo Putin, porque ele acredita estar defendendo uma grande Rússia, lutando por seu povo. Essa luta, no entanto, evidencia a falsidade do regime. A economia russa, de uma forma ou de outra, já sofre os efeitos dessa crise, enquanto o conflito se torna uma sombra que ameaça engolir tudo ao redor. E agora, a grande pergunta: até onde Putin está disposto a ir? Seus movimentos parecem cada vez mais arriscados. O mundo sente que uma simples decisão pode desencadear uma guerra de proporções incontroláveis. E você, o que acha que realmente acontece nos bastidores do Kremlin? Nosso mundo está em alerta máximo. A Alemanha se prepara para a guerra. Imagens de helicópteros de Germiname cruzando céus carregados de nuvens pesadas. Sons de motores rugindo, o cheiro de metal quente no ar. A tensão cresce. Uma presença militar firme na fronteira indica que algo grande está por vir. Os sinais são claros, o horizonte se enegrece e o conflito pode explodir a qualquer momento. Mas qual será o verdadeiro próximo passo de Putin? Recentemente, a Alemanha revelou que o Kremlin já tem planos discutidos em segredo. Em 1929, especialistas alertaram que a Rússia poderia atingir uma capacidade defensiva crucial. E agora? Essas mudanças rápidas deixam a Europa de cabelo em pé. Putin, que antes parecia silencioso, se movimenta de forma mais agressiva. Seus exercícios militares são cada vez maiores, mais complexos, ameaçando engolir Ucrânia e até mesmo partes da própria Rússia. Nosso mapa de poder começa a tremer. Apesar das tentativas de manter aparências, a realidade só pode ser uma guerra total está no horizonte, com colapsos econômicos e sociais se aproximando como uma tempestade devastadora. A pressão sobre Londres, Paris e Berlim é gigantesca. Boris Johnson, líder do Reino Unido, descreveu a situação como um estado de choque. Que tipo de força estamos colocando sobre Vladimir Putin agora? Questionou ele. O medo de que Putin saiba que o mundo inteiro está se preparando para o pior é palpável. A dependência europeia do gás russo durante anos foi uma armadilha sorrateira. Agora, a União Europeia está mudando de estratégia radicalmente. De repente, uma decisão histórica foi aprovada. Desde 2020 até 2027, o destino do gás russo está sendo reescrito. Gás natural liquefeito e gás através de oleodutos terão seus ciclos encurtados. A estratégia? Desarmar a influência de Putin, cortando o fornecimento energético que mantém a sua força. Porque, na essência, Putin quis usar o gás como uma arma contra o mundo, uma manobra para dominar a Europa. Mas, ao invés disso, a Europa virou a mesa. A dependência que parecia uma fortaleza virou uma fraqueza, expondo Putin às suas vulnerabilidades. Se a invasão foi um movimento para forçar a dependência, a resposta foi uma reviravolta. A Europa decidiu cortar o cordão da influência russa, se transformando numa força mais independente. O que acontecerá agora? A resposta é incerta, mas uma coisa é clara: a guerra de Putin pode estar se tornando sua própria armadilha. Quando tentou usar energia, acabou por criar uma crise que pode destruir seu poder. E tudo isso enquanto o mundo observa, respirando com apreensão. Qual será o próximo capítulo dessa crise sem precedentes? Os sinais indicam que o conflito global pode estar à porta. E a pergunta que não quer calar: Putin consegue sobreviver sem a energia que tanto usou como arma? Ou ele será consumido pelo próprio fogo da sua ambição desmedida? Fique atento, pois o jogo está apenas começando. A dependência energética da Rússia virou um grande risco. Os líderes russos podem estar à beira de um desastre estratégico. Quando Putin invadiu a Ucrânia, acreditava que usaria seu controle de energia para subjugar a Europa. Mas a realidade virou o jogo ao contrário. A Europa, resistente, tornou-se cada vez mais autossuficiente, ameaçando os planos de Moscou.
E se Putin não conseguir mais usar sua energia como arma? A resposta é sombria. Sem o suporte da China, os recursos energéticos russos perderiam força. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, alertou que a Rússia agora depende da China para manter sua força. Para o Kremlin, a China é a única tábua de salvação, sua linha de vida. Imagine a cena: ruas de energia russas, carregadas de tensões. Putin tenta conseguir mais apoio da China, oferecendo recursos e favores. Mas essa dependência traz um peso grande. Quanto mais a Rússia se apoia em Pequim, mais fica vulnerável. A quantidade de energia renovável que poderiam usar diminui, e o perigo de um colapso total aumente. Apesar de tudo, Putin insiste que a guerra está sob controle. Mas será que isso é verdade? Será que, segundo plano, significa que a Ucrânia fica cada vez mais ligada à Europa, enquanto a Rússia perde bilhões de euros? Pode parecer propaganda interna, mas o jogo real é diferente. Putin tenta esconder a dura realidade: a economia russa está entrando em colapso, enquanto o Ocidente endurece sua postura. Na linha de frente, Putin exibe vitórias simbólicas, como se estivesse vencendo. Mas, por trás das cenas, o estrago é grande. Se o Kremlin não encontrar recursos suficientes, a continuidade do seu conflito será insustentável. A maior dúvida agora: até onde Putin pode ir antes de perder tudo? E qual o próximo movimento da Europa, que se prepara para uma possível escalada? De repente, tudo parece uma cortina de fumaça. Putin continua preparando suas forças, enquanto o mundo observa com atenção. Os sinais são claros: o equilíbrio de poder pode mudar a qualquer momento. E a grande questão que permanece: qual será o próximo capítulo dessa crise que já abala o mundo? Após anos de caos econômico e decepções crescentes, a batalha atual revela uma verdade assustadora: Putin pode estar enfrentando sua maior crise. Recursos escassos, aliados desertando e uma resistência internacional implacável estão colocando sua estratégia à prova. A dependência do petróleo e da energia, que antes fortalecia sua posição, agora se transforma em uma armadilha. Com o Ocidente segurando as rédeas, as perspectivas de sucesso de Putin parecem cada vez mais frágeis. A dúvida paira: até onde ele poderá resistir antes de tudo desmoronar? E o mais importante: qual será o próximo passo de um líder que parece estar perdendo o controle? A situação está mais tensa do que nunca. Cada movimento de Putin é observado com atenção. Porque, se ele não conseguir reverter essa maré, todo o seu império pode se desintegrar de forma irreversível. A crise está no ar. Os sinais são evidentes: a resistência global aumenta, os recursos acabam, e o próprio chão sob seus pés começa a tremer. De repente, o foco muda para o líder ucraniano. Zelensky, com uma determinação ardente, declarou estar disposto a realizar eleições, mas sob uma condição crucial: que os Estados Unidos convençam a Rússia a aceitar um cessar-fogo. Essa proposta, à primeira vista, pode parecer uma concessão, uma simples cortina de fumaça. Mas, na verdade, ela revela uma jogada política brilhante. Zelensky está jogando a bola para o outro lado da quadra, desafiando-os a aceitarem seu desafio. Ele afirma, com firmeza, que eleições são possíveis, mas que a segurança deve vir primeiro. E há um detalhe que não pode passar despercebido: a ênfase na colaboração dos Estados Unidos. Para Kiev, os Estados Unidos continuam sendo o parceiro mais importante. Essa mensagem é clara: a estabilidade da Ucrânia depende também do respaldo americano. E, ao mesmo tempo, essa postura reforça o papel fundamental da Europa na segurança da região. No entanto, há uma reviravolta nos bastidores. Os Estados Unidos estão preparando uma jogada diplomática silenciosa. Uma espécie de vitória discreta, que indica um enfraquecimento crescente da posição russa. Na nova versão do Plano de Paz americano, várias propostas pró-Rússia desaparecem. A reconhecida zona desmilitarizada na região de Donetsk, que antes era uma condição essencial, foi retirada. E o veto à adesão da Ucrânia à NATO também sumiu da negociação. Essas mudanças deixam claro que os Estados Unidos não estão mais dispostos a fazer concessões exorbitantes a Putin. Pela primeira vez, a mesa de negociações revela uma firmeza impressionante. A Rússia, com seus pedidos escancarados, vê suas demandas sendo atropeladas. Se analisarmos essa nova postura, percebemos um sinal: o Ocidente não irá mais abrir mão de suas posições.
Washington, com uma linguagem mais moderada do que seus aliados europeus, mostra que está disposto a cortar as reivindicações de Putin de forma decisiva. E o que tudo isso significa para o povo russo? Uma pergunta que ecoa na cabeça de muitos. Afinal, até onde Putin consegue manter a sua imagem de forte, enquanto a realidade lá fora se torna cada vez mais adversa? A resposta pode estar na própria resistência interna. Na esperança que ainda pulsa na sociedade russa. Mas uma coisa é certa, os sinais de dificuldades crescentes são palpáveis, e o próximo capítulo dessa crise promete ser ainda mais dramático. Nos bastidores do conflito, uma preocupação crescente emerge: o progresso de Putin na sua estratégia de impedir a expansão da OTAN e conquistar reconhecimento para os territórios russos, que inicialmente justificou como objetivos principais da guerra, mostrou-se um fracasso tanto no campo de batalha quanto na diplomacia. Essa recuada dos Estados Unidos é uma prova clara de que Moscou enfrenta dificuldades reais. A influência diplomática da Rússia está diminuindo rapidamente. Por outro lado, a nova versão do Plano de Paz dos Estados Unidos permite às Forças Armadas ucranianas aumentarem sua capacidade de 600 mil para 800 mil soldados, mesmo em tempos de paz. Uma clara sinalização internacional de que a Ucrânia está se tornando uma força militar maior e mais resistente. E mais, essa mudança pode indicar que a ameaça militar de Putin, que ele achava usar para enfraquecer a Ucrânia, na verdade está fortalecendo-a. Com o apoio econômico da União Europeia e respaldo diplomático dos Estados Unidos, a resistência ucraniana só cresce. Cada movimento de Putin se volta contra ele próprio. A imagem hoje revela que o grande jogo geopolítico de Vladimir Putin contra o Ocidente virou uma derrota estratégica. Não é mais apenas no fronte, impacto na economia, energia e diplomacia evidencia que o império de Putin começa a ruir. A Europa despertou. Os líderes ocidentais deixaram de se perguntar o que Putin está pensando. Agora, eles se concentram na pergunta vital: o que Putin pode fazer conosco e como responderemos? A realidade está cada vez mais visível na Rússia. O líder russo e seus aliados parecem estar lutando contra a crise que criaram. A cortina de fumaça da propaganda se desfaz. Ao invés de discursos vazios, os russos veem oleodutos vazios e os 210 bilhões de euros escorrendo para os cofres da Ucrânia. Este processo ameaça destruir a promessa de estabilidade e prosperidade, que sustentam o regime de Putin. E você, o que acha de tudo isso? Nos comentários, compartilhe sua opinião. Curtam se acreditam que a história está mudando. Este conflito pode ser o ponto de virada final para o regime de Putin. Prepare-se, o que vem pela frente pode ser uma reviravolta surpreendente. Afinal, quem realmente controla o jogo? No cenário global, as tensões aumentam a cada dia. Putin afirma que seu objetivo é fortalecer uma grande Rússia, lutando pelos seus próprios cidadãos. Ele declara que essa missão é uma luta de vida ou morte, uma prova concreta de sua determinação. Mas, por trás dessas palavras, há uma economia que sanguessuga com a Ucrânia, com países europeus cada vez mais dependentes de energia russa. Enquanto isso, o Conselho da União Europeia aprova uma nova rodada de ajuda, 2,3 bilhões de euros, parte de um fundo maior de 50 bilhões destinado à Ucrânia até 2027. Essa decisão é uma resposta direta à ofensiva de Putin, que tenta desesperadamente manter seu controle sobre a energia e os recursos. A esperança é que esse apoio garanta a estabilidade econômica do país nessas condições turbulentas. Mas será que essa estratégia poderá destruir a maior expectativa de Putin? Seus planos de manter a influência parecem estar em risco. Tudo isso aponta para uma resolução mais difícil. A Europa, apoiando a Ucrânia e planejando sua reconstrução, desafia o velho jogo de Putin. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, reforça essa postura, confirmando que o Ocidente está unido como nunca antes. Em uma reunião tensa, com o som distante de helicópteros e o cheiro de tinta de guerra, Rutte deixando claro que a diplomacia agora ficou para trás. Putin, por sua vez, declara que continuará sua operação, evidenciando sua disposição de lutar até o fim, mesmo com o peso de seus quase 1,1 milhão de vidas sacrificadas. Você consegue imaginar essa batalha silenciosa, onde cada movimento tem um custo colossal? A Alemanha, em silêncio, se prepara para o pior. Helicópteros avançam para suas bases, marcando uma ameaça concreta, uma evidência de que a guerra se aproxima.
As forças de Germania, sob a orientação de seus generais, estão de prontidão, pronto para uma ofensiva que pode escalar de forma inesperada. Será que essa mobilização significa que estamos à beira de uma confrontação total? E qual será o próximo movimento de Putin? A tensão está no auge. E a resposta pode vir de uma hora para outra.